Boa noite, pessoal. Então, para os colegas aí que me perguntaram, né, me pediram para eu fazer um vídeo tutorial aí de como produzir um vinho caseiro. A gente vê na internet algumas pessoas mostrando como é que faz, até em uma escala maior, né? Eu pensei numa maneira de fazer, pensando na dificuldade que eu tenho de conseguir a uva, né? Que o ideal seria conseguir a uva, aí amassar, né, a uva, tirar o suco e para fazer o processo. Então eu já pensei eu fui testando com o suco de uva integral, né, suco de uva já pronto. E aí tem algumas marcas que não funcionam, né? Não sei porque talvez tenha um produto químico que impeça, né, a fermentação, mas outras marcas funcionam bem, tá? Uma das marcas aqui que eu vou utilizar, que eu estou utilizando hoje, é o Garibaldi. Tá vendo que é o suco de uva integral aqui, Garibaldi. Então a gente vai fazer hoje 3 litros, né? Vou colocar para fermentar 3 litros, utilizando esse suco de uva. Então aqui eu tenho o material que eu vou precisar para fazer, né, para produzir o vinho, esse vinho caseiro. Fica com um gosto bastante bom, né? Eu gosto, tá? Estou começando a apreciar vinho e estou conhecendo, né, sobre vinhos e aí eu desenvolvi essa maneira que eu quero compartilhar com vocês aí, tá? O que a gente vai precisar para fazer, né, o nosso vinho aqui? Então, o suco de uva integral, vou precisar de uma vasilha, no caso eu peguei um tapoer aqui de plástico, tá? Açúcar refinado, um guardanapo para a gente cobrir aqui depois. Tem que ter uma fase, tem que ter oxigênio, né? No processo de fermentação. Coloquei ali uns prendedores para segurar o pano, que eu vou colocar em cima ali. Aqui a gente tem a borrachinha para fazer o sistema de airlock depois, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma bexiga, né? Aquelas balão de aniversário, tá? A ponta dela vai estar aqui, ó. E aí eu fiz um corte nela com a tesoura e coloquei uma mangueirinha e aí eu isolei aqui para ficar para não entrar oxigênio, coloquei com fita isolante, tá bom? E a outra coisa que falta aqui é o fermento biológico, tá? Que isso aqui é fácil, todo material é fácil de encontrar, que é o que vai a levedura, né, que vai fazer a fermentação. Então o processo, né, de produção de vinho é assim, né? Você vai pegar o suco de uva lá e vai deixar o suco de uva fermentar, tá? O processo de fermentação, né, a levedura ela transforma o açúcar do suco de uva em, em álcool, né? Então a gente vai ter a bebida que é o vinho. Tá? Quando você tem a uva, né, na uva já tem a, a levedura na casca, já é natural. Então é só você amassar o suco lá, colocar junto com a casca e aí você vai ter um processo de fermentação natural. Como aqui no caso a gente não tem, então a casca da uva, eu vou colocar uma pitadinha, pouca coisa, hein? Senão fica cheirando, né? Vou colocar uma pitadinha de fermento biológico, tá bom? Então o processo primeira parte aqui é colocar o açúcar, vou colocar o açúcar no tapoar, tá? Primeiro. Para essa quantidade de suco de uva, que são 3 litros, né? Eu tenho 3 litros aí de suco de uva, eu já fui testando aí, fui fazendo o teste. Fica bom você colocar 10 colheres de açúcar. Se você colocar mais, vai ficar um vinho doce. Como eu não gosto do vinho doce, eu gosto do vinho, né, seco, então eu coloco só 10 colheres de açúcar, tá?
Tá, então eu coloquei as 10 colheres de açúcar, açúcar refinado aqui no vasilhame. E agora eu vou colocar então os 3 litros de suco de uva aqui, depois eu vou mexer, né, bem para dissolver, tá? É, Pessoal, na internet tem bastante informação, tem várias formas de você fazer, inclusive com a uva mesmo, né? Uma hora eu quero experimentar fazer dessa forma, pegar a uva para fazer o suco e tal. Mas esse é um processo que eu já faço já há algum tempo, né? E aí eu tenho um vinho para consumo aqui e eu gosto muito dessa forma. Quem quiser fazer, experimentar e ver qual é o resultado, né? Então agora eu vou verter o suco dentro do vasilhame, as 2 garrafas, tá? E vou mexer bem. E aí a gente já vai concluir na primeira etapa do processo. Então aqui eu pausei o vídeo para colocar, né, o suco. Então já coloquei aqui os 3 litros de suco de uva no vasilhame com açúcar. Então agora é só mexer, dissolver, né? Para dissolver bem o açúcar aqui no suco de uva. E aí o próximo passo é adicionar o fermento aqui. A gente já vai falar um pouquinho depois da quantidade de fermento que eu tenho que adicionar. Tá? Vou mostrar para vocês aqui a quantidade que eu adiciono. Como eu falei, a gente não pode colocar muito. Pouca coisa já é o suficiente. E se eu colocar muito, ele vai ficar com o cheiro do fermento, né? O fermento ele vai ter um cheiro característico, um cheiro forte. E aí o vinho vai ficar com o cheiro do fermento depois. Muito bem, ó. Então eu já mexi bastante aqui o suco de uva com açúcar, né? Dissolvi todo o açúcar que eu tinha colocado, as 10 colheres aqui. E agora eu vou adicionar o fermento, tá? O fermento aqui que eu comprei é o fermento Dona Benta, né? Um fermento biológico, aquele fermento seco, ele é bem forte, tá? E agora eu vou então colocar na colher só para a gente ter uma noção da quantidade de fermento, tá bom? Vocês viram que eu coloquei bem pouquinho aqui, ó. É isso aqui de fermento, já, uma pitadinha de fermento já é o suficiente, tá? Então eu vou lá colocar o fermento e vou dissolver o fermento no suco de uva. Vou mexendo bem aqui até dissolver esse fermento, né? E aí o que vai acontecer? Esse fermento ele vai se alimentar do açúcar, né, que está aqui dentro, o açúcar do suco de uva, o açúcar que eu coloquei também, né? E aí vai ocorrer um processo químico aqui, né? Um processo de transformação da sacarose e do açúcar da uva no álcool, né? O álcool etílico, né? Ou etanol, tá? Então esse é um processo de produção do vinho, tá? Como que eu sei quando esse processo está ocorrendo? Essa reação química que ocorre aqui, ela vai liberar gás carbônico. Então, eu vou observar daqui a um dia, mais ou menos, que vai começar eu vou colocar vou escutar um barulhinho, né, de gás saindo aqui, bolinhas de ar se formando, e vai ficar todo esbranquiçado aqui a parte de cima do suco de uva, né, que é o gás que está sendo liberado aqui, tá? E quanto tempo eu tenho que deixar nesse processo? Mais ou menos de 4 a 5 dias. E eu sei qual, o momento que eu tenho que tirar, quando eu vejo que já não está produzindo tanto gás, a quantidade de gás diminuiu bastante, então já não forma mais aquela bolinha branca em cima da superfície. E aí é o momento em que vai eu tirar, né, desse vasilhame aqui, para fazer a próxima etapa, tá bom? Ok, então aqui eu já coloquei um guardanapo aqui em cima, né? Não pode ser qualquer paninho, né? Que tiver uma certa
permitir uma certa aeração, né? Permitir que o oxigênio circule aí, tá? Fechei no caso com o prendedor, podia ser com um elástico, né, em volta aqui, para vedar, para não deixar inseto, né, entrar aqui. Então o que vai acontecer agora? Né? Nesse processo de fermentação, essa primeira parte tem que estar em contato com o oxigênio, ok? Nesse primeiro momento tem que estar em contato com o oxigênio. Então aquilo que a gente já comentou, eu deixo uns 4 ou 5 dias assim, e aí quando eu vejo, eu vou perceber depois desses 4 ou 5 dias que o processo de fermentação diminuiu bastante o ritmo. Por quê? Porque não está formando mais bolinhas aqui, não está ficando mais esbranquiçado ali, ó. Quando eu mexo assim, não sai mais, eu não escuto mais aquele barulho, tá? Vou ter pouca produção de gás carbônico. Então é o momento de eu pegar esse líquido que está aí, né? Esse mosto, esse fermentado que está aí, e passar para a segunda parte, o segundo processo, que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Como eu não tinha uma parte ou outra parte do material pronto, mas eu vou explicar para vocês aqui como é que eu faço. Foi um jeito que eu criei, que eu bolei para fazer, tá? E aí vocês vão observar o resultado aí, tá? Fica bom, fica bom. Então tá aí, pessoal, esse é o sistema que a gente chama de airlock, né? Eu vou vedar o ar, não deixar entrar oxigênio dentro do líquido. Quando que eu vou colocar o fermentado que está aqui no recipiente? Quando que eu vou colocar ali? Como a gente já falou, 4 ou 5 dias depois, né? Entre 4 e 5 dias, eu pego, coloco esse líquido que está aqui dentro, fermentado, nas 2 garrafas aqui, ó, coloco ali dentro, e aí eu preciso vedar. Essa parte do processo agora tem que ser sem a presença do oxigênio, né? É um processo anaeróbico agora. Então eu vou colocar sem a presença do oxigênio. Então coloquei o fermentado aqui dentro, né, do recipiente, e aí eu vou vedar o ar. Como é que eu fiz para vedar o ar? Eu criei um sistema aqui. De repente, se alguém tiver uma outra ideia melhor, pode utilizar, né? Tiver um equipamento que faz isso, tá? Eu improvisei com o que eu tinha. Então eu peguei um balão, tá? Aqueles bexiga, balão de festa, né? E aqui seria a boca, que é onde a gente usa para encher o balão. Coloquei aqui, e aí o balão, fiz um corte nele aqui com uma tesoura, prendi aqui numa mangueirinha. Essa mangueirinha é aquelas mangueirinhas de chuveiro, né? Comprei uma nova, comprei uma mangueira nova, que eu não utilizo essa mangueira, eu tinha ela aí. Peguei, aí vedei aqui com fita isolante, tá? E vai ficar aqui, ó, dentro da água, né? E a gente vai perceber que aí o processo está ocorrendo ainda, né? O processo de fermentação, porque vai começar a sair bolhas de ar aqui, né? Então, o gás carbônico que está sendo produzido aqui, ele continua sendo expelido e ele vai sair por aqui. E esse sistema ele é necessário para que o oxigênio, né? Quando o gás sair aqui também, o oxigênio não vai entrar lá. Essa parte da fermentação tem que ser sem a presença do oxigênio, tá? Quanto tempo eu deixo aí? O ideal é você deixar aí até não sair mais gás. E às vezes está tão lento que você nem percebe que está saindo, né? Eu costumo deixar uns 15, de 20 a 30 dias, né? Nesse processo aqui. E aí quando eu vejo mesmo que realmente não está mais, o processo de fermentação terminou, né? É só tirar, fechar, né, a tampa ali do vinho e deixar guardado lá, né? Se você, o ideal é você consumir depois que você terminou esse processo aqui, né? Depois que você tirou, desculpa, daqui do Tupperware, você consumir ele uns 40 dias depois, né? Você fecha ali, mas é aquela história do vinho, né? Quanto mais tempo ele fica parado, melhor ele fica, né? Quando ele mais curtindo ali, melhor ele fica, tá? Então, é isso. Depois de
30 dias, 40 dias que ele está aqui, né, nesse processo de fermentação anaeróbica, você já pode tirar, fechar, né, e guardar ele lá para consumir. Se você quiser consumir também, logo depois que você já retira aqui e fecha, pode também, que já está bom, já está com gosto bom já, né? Mas também pode deixar guardado lá, fechar ele aqui, de preferência. Às vezes eu pego aqui, quando eu vou deixar um tempo sem consumir, eu vedo aqui com fita crepe, fita isolante, né? Quando está com a tampa, e deixo guardado lá, tá bom, galera? Então aí, quem quiser produzir, espero que tenha ficado claro o vídeo. E aí, qualquer coisa, quem tiver com dúvida aí pode postar nos comentários aí, tá? Que aí, quando eu tiver condições, eu respondo.